Minha próxima pergunta é como que a compreensão teológica ela afeta a forma como os membros da igreja vivem, né, sua fé, como que a teologia ela afeta, porque nós entendemos que todas as igrejas, né, ainda que dizem não estudar teologia, ela tem uma teologia, mas como que essa teologia ela afeta a vida das pessoas, a sua conduta? Olha, uma vez que a gente compreende teologia, né, como estudo de Deus ou conhecimento sobre ele, né, seja no sentido mais formal, né, mais estrito da academia, ou mesmo nesse sentido mais amplo, né, de que todos temos uma opinião acerca de Deus, eu poderia dizer que a doutrina de Deus, ou seja, a doutrina de quem ele é, né, do seu caráter, dos seus propósitos, dos seus atributos, ela é a doutrina talvez mais importante basilar, que todos nós devemos ter compreensão, porque ela vai afetar e ela vai amarrar toda a nossa teologia, o nosso pensamento religioso, né, cristão, em todas as demais áreas, né? Ou seja, você conhecer esse Deus de acordo com a maneira como ele se revela na escritura cristã é de suma importância para a sua vida, da maneira como você de fato vai viver tanto a vida de igreja como a vida na sociedade. Para pensar, por exemplo, o que é muito comum nos dias de hoje, né? Nas pessoas terem uma visão um tanto quanto romantizada de Deus, onde fala-se que Deus, beleza, é graça, ele é misericórdia, ele é amor, e a Bíblia Sagrada de fato fala isso, nós obviamente não negamos que ele seja tais coisas, né? Mas elas se esquecem, né, por outro lado, de outros atributos que talvez não sejam tão agradáveis de se ouvir, né? De que Deus, ele é justo, né? E que porque ele é justo, por exemplo, a sua justiça demanda que ele se ire contra o pecado e contra o pecador, ou seja, não é tão agradável de se ouvir. E aí, por vezes, as pessoas amputam esse aspecto de Deus e colhem aquilo que é, digamos, mais agradável, que lhe convém. Acabam gerando com isso um Deus com D minúsculo, que não é o Deus da Bíblia, é um Deus criado à sua própria imagem e semelhança, né? E que, no final das contas, em última instância, você mesmo é seu Deus, já que você mesmo seleciona, né, ali o seu ídolo, sai montando o seu ídolo de acordo com sua própria compreensão. Daí a importância de você conhecer a Deus como a Escritura o apresenta, né, em sua inteireza, em todos os seus atributos, em todos os seus aspectos, para que você encontre um equilíbrio, né, na sua maneira de pensar a fé e também de viver a sua vida diária, né? Se você, por exemplo, por um lado, vai pensar que Deus é só amor, mas lhe amputa o aspecto da ira, o aspecto da a justiça, entendeu? O aspecto de que ele é juiz também. Você vai, por exemplo, pode acabar caindo numa vida de viver de qualquer forma, sem santificação, né? Sob aquela desculpa de que, porque Deus é amor, ele vai tolerar absolutamente tudo. Eu posso viver da maneira que eu bem entender, eu não tenho que ter mudança de vida, porque como ele é amor, ele vai me salvar de qualquer maneira. Percebe o problema? Ter uma visão equivocada acerca de Deus quando você o amputa os seus atributos. Ou, por outro lado, né, existe outro extremo, embora seja mais raro, né, daqueles que só veem o Deus que é justo, que é irado, mas acaba se esquecendo também que ele é um Deus de graça e misericórdia, que proveu em Cristo, né, essa graça para todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê. Às vezes, enfatizam tanto o aspecto da justiça que acabam apresentando um Deus que dá medo, realmente, assim, um medo não saudável. E pede alguns até de amarem, de fato, esse Deus, que além de justiça, ele também, de maneira equilibrada, é amor, ele também é misericórdia, está sempre de braços abertos para perdoar aqueles que se arrependem, entende? Então, é necessário encontrar esse equilíbrio, né? Nunca colocar, sei lá, 100% em um atributo e 50% em outro, mas entendendo que todos os seus atributos são 100%, são inteiros nele e vivem, né, convivem harmonicamente no mesmo ser, que é o ser de Deus. Ótimo, eu até gostei do exemplo que você deu, né? Normalmente as pessoas fazem, não é a nós a semelhança de Deus, mas Deus a nossa semelhança, né? Então isso é importante, Mas né, invertem o papel, né? inverte o papel. Ou seja, é muito importante ter esse conhecimento. Eu falo para você, irmão, eu não conhecia Deus, irmão. Eu não conhecia Deus depois que eu comecei a estudar teologia. Irmãos, eu não, eu falo aqui para os irmãos aqui na live, eu confesso, eu não conhecia Deus, né? Não Ou conhecia talvez não Deus, conhecia o Deus da Bíblia, né, Willi? Você Deus da conhecia um Bíblia. Deus com D minúsculo. Eu conheci um Deus com D minúsculo, exatamente. Então não tinha uma compreensão dos atributos. E que nem você falou, realmente, a partir do momento que você conhece os atributos de Deus, isso afeta a sua vida. Como, por exemplo, você entende que até o Paul, acho que é o Paul Washer que fala que é horrível saber que Deus é bom, porque assim, Deus ele é moralmente perfeito, e na hora que você olha para você é um pecador, né? Então, ou seja, ao mesmo tempo que a notícia assim, Deus ele é bom, também ele é uma notícia ruim, porque ele é moralmente perfeito e exige perfeição, né? Então, isso realmente influencia a forma como você vive, né?